palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Amém, né? Graças a Deus. Vamos continuar, né, a pregação de ontem que iniciamos sobre Filipe e o eunuco, né? Nós vamos estar pregando aqui nessa noite, falando a segunda parte dessa mensagem, né? Ontem iniciamos e hoje vamos assim encerrar com a graça de Deus. Mas nós vamos ler aqui mais uma vez a leitura, ela é um pouco extensa, mas para os ouvintes que não escutaram ontem, nós vamos fazer esta leitura, que se encontra em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 39. Nós vamos estar dando continuidade, vamos estar com a parte 2 da ministração que iniciamos ontem, sobre Filipe e o eunuco, né? Lá de Atos capítulo 8, 26 ao 39. Nós vamos fazer essa leitura mais uma vez e vamos estar entrando na segunda parte da pregação. Está conosco nosso querido irmão Romério Remígio. Obrigada pela audiência, graça e paz. Que o Senhor continue abençoando a sua casa, a sua família. Muito obrigada pela audiência. Vamos ler aqui a palavra de Deus em Atos 8, a partir do versículo 26 ao 39. Também está conosco o Júnior Abenhatar, né? Deus abençoe e obrigada pela audiência. Diz assim a palavra de Deus em Atos 8, a partir do 26 ao 39. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu um funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o tesoureiro. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o eunuco estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O eunuco perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando? E é dele mesmo ou de outra pessoa? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao eunuco a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o eunuco disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente,
Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar em Cesareia. Então estamos aqui com a parte 2 dessa mensagem. Está conosco Simone Sá, né? A nossa irmã Gega Barbosa, Taniran Bezerra, cantor Adailton César, Pati Maciel, Edileuza Santos, Júnior Abenhatar, Romero Remígio. Deus abençoe a vida de todos. Obrigada pela audiência. Estamos aqui com a segunda parte da pregação de ontem que demos início aqui e vamos encerrar com essa segunda parte. Também está conosco Daniela Valentim, né? Deus abençoe a vida de Daniela, né? Nós vemos aqui que nós lemos, falamos bastante coisas aqui a respeito, explicamos quem era o eunuco, que ele era um oficial, ele era uma pessoa influente, ele era o tesoureiro da rainha de Cândice, ele era um homem importante, mas nós vemos que ele pertencia ao povo africano. E nós vemos que na lei judaica, tinha lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 1, alguns ritos judaicos, que as pessoas que não eram de nação judaica não poderiam entrar no templo. Ou seja, essas pessoas, elas tinham lá no pátio do templo, fora do templo, um local separado para os gentios adorar. E tinha também outro pátio separado para os judeus adorar. Então nós vemos aí um tipo de acepção, mas nós vemos aí que os judeus, eles tinham esses ritos judaicos por conta da lei. E nós sabemos que o relato bíblico nos informa que enquanto ele voltava à sua terra, ele lia o profeta Isaías. Tudo isso eu falei aqui ontem. Falei que ele lia as escrituras, era o capítulo 53 de Isaías. Ele começou a ler. Nós vemos todo o trabalhar de Deus para que aquele eunuco fosse salvo, para que Filipe chegasse até ele e pregasse o evangelho. Nós falamos aqui também que todas as pessoas que Deus assim escolhe, Deus ele trabalha para que aquelas pessoas sejam salvas, para que aquelas pessoas escutem a pregação do evangelho. Então nós vemos que Deus providenciou, Deus agiu para que Filipe chegasse até o eunuco e explicasse a respeito do que ele lia. Ele lia Isaías 53, ele estava lendo numa cópia da Septuaginta, e nós vemos que ele lia, mas ele não entendia o que ele estava lendo. Nós vemos que ele estava lendo o capítulo 53, mas ele não entendia. Então nós falamos aqui que a história reflete 4 elementos na conversão de uma alma. O que aconteceu com aquele eunuco foram 4 elementos que a história reflete quando Deus quer salvar uma pessoa. Nós vemos, em primeiro lugar, que a iniciativa e a preparação é do Espírito Santo. Pelo contrário, como as pessoas dizem, que a pessoa tem que preparar o coração para receber o evangelho, que as pessoas é quem escolhe a respeito do evangelho, mas nós sabemos, aqui nós vemos que a iniciativa toda foi do Espírito Santo para que o evangelho chegasse àquele homem. Então nós vemos aqui, recapitulando para quem está entrando agora, nós estamos lendo, quem está assistindo a nossa live agora, estamos lendo em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 39, conta a história do evangelista Filipe e do eunuco da Etiópia, né? Então nós vemos que esse eunuco, ele era um homem importante e influente. Ele era o tesoureiro da rainha de Cândice. E nós vemos uma coisa importantíssima, que ele era sudanês, ou seja, ele pertencia à nação africana. E nós vemos que naquela época, lá em Deuteronômio capítulo 23, havia alguns ritos judaicos que as pessoas gentílicas, ou seja, de outras nações, não poderiam chegar ao templo para adorar a Deus. Mas havia lá no pátio do templo
um lugar reservado para essas pessoas adorar ao Senhor. E o livro, e nós vemos que Lucas, ele registra aqui em Atos a respeito disso, contando que ele vinha de Jerusalém porque ele havia ido adorar ao Senhor. Mas nós vemos que no caminho, ele com uma cópia de Isaías 53, ele começa a ler e ele não entende nada do que estava lendo. E nós vemos que ali Deus falou com Filipe. Filipe estava em outra localidade e Deus disse, enviou o anjo e mandou Filipe se encontrar com ele. Quando Filipe chega naquele local, estava lá, ele na sua carruagem lendo as escrituras. Aí Filipe faz a pergunta para ele e diz, você entende o que você lê? Ele disse, como eu entenderei se não há quem me ensine, se não há quem pregue para mim? E aí nós vemos que Filipe subiu a sua carruagem juntamente com aquele eunuco e começou a ensinar e a pregar o evangelho. E nós vemos também, a leitura registra que no momento do seu caminhar ali, os dois juntos, reunidos, falando da palavra de Deus, ele chega e diz para Filipe, olha, eu estou vendo água aí, o que impede que eu seja batizado? Com certeza o evangelista Filipe falou acerca do batismo. E ele disse, o que impede que eu seja batizado? E aí Filipe disse, você crê em Jesus como Senhor, que Ele é aquele que morreu na cruz, que essa escritura que você está lendo se refere a Ele? Então se você crê nele? Ele disse, eu creio sim. Então Filipe diz, então vou batizar você. E nós vemos que Filipe o batiza. Quando termina o seu ministério de evangelizar aquele homem, a Bíblia diz que veio o Senhor, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe para outro lugar. E nós vemos que Filipe, antes de se encontrar com o eunuco, Filipe estava num avivamento total, pregando para os irmãos em Samaria. Nós vemos que Filipe estava ali fazendo uma obra poderosa. Filipe estava evangelizando muitas pessoas. E quando ele estava pregando, o evangelho surtiu efeito. Foi um evangelho frutífero. E muitas vidas se converteram ao Senhor, está escrito no texto. Mas aí em meio àquele avivamento, aquela graça de Deus alcançando os pecadores, aí Deus manda um anjo e diz, não Filipe, agora para aí por um instante, porque eu vou te levar a alguém. Nós vemos em tudo isso o trabalhar de Deus para que uma pessoa seja salva. Mas nós vemos uma coisa importante, que essa história que eu fiz um rápido relato para você, que não acompanhou a primeira parte da mensagem ontem, o seguinte, a história reflete 4 elementos na conversão de uma alma. Eu falei isso ontem. Primeiro, a iniciativa e a preparação do Espírito Santo. Segundo, a palavra de Deus que penetra a mente e o coração dos pecadores. Terceiro, um cristão obediente que explica a mensagem do Evangelho. E quarto, a resposta de fé obediente da pessoa que ouve a mensagem. Então nós vemos que quando você, meu irmão, você que está ouvindo aí o programa A Voz Apostólica, que você gosta de pregar o evangelho, saiba de uma coisa, que sempre vai ter que ter esses 4 elementos na conversão de uma alma. Primeiro, Deus, ele prepara tudo para que o evangelho chegue àquela pessoa. Há uma iniciativa e a preparação do Espírito Santo. Segundo lugar, a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela penetra no coração, na mente e o coração, penetra a mente e o coração do pecador. Em terceiro lugar, Deus envia alguém, um cristão obediente, para explicar a mensagem do evangelho. Quarto lugar, depois desses 3 pontos, esses 3 elementos, aí vem a resposta de fé obediente da pessoa que ouve a mensagem. Então nós vemos aí que alguém pode dizer, não, mas a salvação, ela é o homem que escolhe a salvação, é o homem que escolhe a Deus, é o homem que escolhe servir a Deus. E nós vemos aqui que o eunuco, ele já tinha ido ao templo, mas não foi. Nós vemos que tudo isso foi um plano de Deus para que o evangelho ele viesse a entender e ele viesse à conversão.
Então nós vemos aqui que, em primeiro lugar, Deus soberanamente toma a iniciativa na salvação das almas, né? E nós falamos aqui, a soberania de Deus na salvação do eunuco é o tema principal desse texto que nós estamos pregando. Deus envia um anjo para dizer a Filipe para ir a um determinado lugar distante. Ele fez os caminhos de Filipe e do eunuco se cruzarem. Nós vemos que Deus planejou tudo. Nós vemos ali que não está escrito, registrado nas Escrituras, que Filipe diz, não, eu vou para o sul pregar o evangelho por si próprio. Nós vemos que Deus envia um anjo a falar com Filipe. Deus enviou um anjo e disse, olha, Filipe, eu quero que você vá ao sul. E lá você vai encontrar o eunuco lendo as Escrituras. Nós vemos que Deus ele preparou tudo soberanamente para que o evangelho chegasse ao eunuco. Então nós vemos aqui que Deus enviou Filipe a um lugar distante para ir. Ele fez os caminhos de Filipe se cruzarem com o do eunuco. Então ele disse a Filipe para se aproximar do carro, está lá em Atos 8:29. Naquele momento, Deus também fez com que o homem estivesse lendo em voz alta, porque eles tinham o costume de ler as Escrituras em voz alta naquela época. Então nós vemos aqui, nós falamos a respeito disso já para você, nós vamos adiantar, vamos para a segunda parte da mensagem. Então nós vemos que nós falamos aqui que Deus age soberanamente para salvar uma pessoa. E nós vemos aqui, no segundo ponto, que Deus usa a sua palavra para penetrar a mente e o coração dos pecadores. As pessoas podem perceber a existência de Deus e alguns de seus atributos por meio das coisas criadas. Está em Romanos 1:20. No entanto, elas só podem saber como ser salvas por meio da revelação da palavra de Deus, a qual nos fala das boas novas de Jesus Cristo. O conhecimento do verdadeiro Deus talvez tenha sido levado para a pátria daquele homem quando a rainha de Sabá retornou da sua visita a Salomão. Então nós vemos aqui que isso tudo são hipóteses dos estudiosos a respeito disso. Então nós vemos aqui o seguinte, em Isaías 53, versículos 7 e 8, quando Filipe se aproximou do carro, ele estava realmente, quando Filipe se aproximou daquela carruagem que o eunuco estava, ele estava exatamente lendo em voz alta, Isaías 53, versículo 7 e versículo 8, que diz assim, ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro mudo, um cordeiro que vai ser morto, como ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecadores do nosso povo. Nós vemos que o eunuco ele estava lendo justamente essa parte. Como ele não entendia, ele disse a Filipe, de quem será que Isaías está falando? Isaías, será que é este homem que passou por isso tudo? Ou Isaías está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Então nós vemos que aí entrou a vez do evangelista Filipe, a evangelizar e ensinar a ele a verdade das Escrituras. Então nós vemos aqui que depois que o texto foi explicado a ele, Deus usou as palavras proféticas a respeito de Jesus para levá-lo à salvação. Não subestime o poder da palavra de Deus para levar as pessoas à salvação. Nós vamos ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz o seguinte, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha o que Pedro diz aqui a respeito disso. Quando alguém ouve a palavra de Deus ela é uma semente incorruptível, que ela não perece, mas ela é viva e ela permanece. Tiago também, escrevendo no capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E Paulo também fala a Timóteo, dizendo o seguinte, desde a infância
sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. A palavra de Deus é poderosa para salvar os pecadores. Então nós vemos aqui, nesses versículos, a palavra de Deus, ela registra que a palavra, ela é o suficiente para salvar os pecadores. E ela é poderosa para agir. Quando nós pregamos o evangelho, nós não podemos querer que quando nós falamos, venha agir na vida das pessoas. Mas nós devemos confiar em Deus e saber se pregamos a palavra da verdade, do jeito que está escrito nas Escrituras. O Espírito Santo é quem se responsabiliza por ela. Então nós vemos aqui no capítulo 2 que a palavra de Deus penetra no coração e na mente do homem para que ele venha crer para a salvação. O terceiro ponto é que Deus usa cristãos obedientes para explicar o evangelho, a sua palavra, às almas carentes. Então, embora Deus soberanamente trabalhe para levar as pessoas à salvação, Ele não costuma fazê-lo sem usar o seu povo obediente. Lá está Filipe, no meio de um avivamento emocionante, quando o anjo lhe diz para ir a um trecho do deserto, de uma estrada no meio do nada. Até posso imaginar o que eu mesmo pensaria. Por que o anjo não vai lá ele mesmo? Se Filipe fosse um cristão desobediente, ele iria questionar e ele iria dizer o seguinte: por que você, anjo, não vai você mesmo lá e prega? Eu estou aqui no meio cuidando das ovelhas que ganhei, então eu quero dizer para você, vá lá você mesmo. Eu estou aqui, preguei o evangelho, vim, teve muito esforço e agora você quer que eu saia, deixe tudo aqui e vá atrás de uma única pessoa? Então nós vemos que Filipe não fez esses questionamentos. Ele foi obediente. A Bíblia não diz que ele perguntou alguma coisa. A Bíblia não registra que ele questionou. Mas a Bíblia diz que assim que o anjo falou, ele foi e obedeceu a ordem do Senhor. Então nós vemos que para pregar o evangelho, Deus usa os cristãos obedientes para levar essa mensagem. Então nós vamos aqui... um pouco antes o eunuco deve ter lido o versículo 6 do capítulo 53 de Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós vemos que ele está lendo Isaías 53. Nós vemos que Isaías 53 registra todo o sofrimento de Jesus, tudo que Jesus suportou para dar vida eterna aos seus escolhidos, tudo que Cristo suportou para dar direito à vida eterna aos seus servos. Então nós vemos aqui que Filipe, portanto, teve de explicar esse texto, de que todos nós somos pecadores. Por causa do nosso pecado, ninguém pode merecer a vida eterna, por esforço próprio ou por boas obras. Por isso o Senhor, a fim de satisfazer a sua santa justiça, por amor a nós, providenciou um substituto, que suportou o castigo que todos nós merecíamos. Então nós vemos aqui algo importante que eu frisei aqui ontem, que o Senhor teve que derramar toda a sua ira sobre Jesus. Mas alguém que está me ouvindo pode dizer o seguinte: mas pastora, isso é uma coisa que é muito profunda, a pastora não tem certeza do que está dizendo, ou a pastora está se confundindo. Como é que Deus ia pegar o seu filho inocente e chegar e passar por todo o sofrimento que Jesus passou, foi conduzido ao Calvário, derramou o seu sangue e foi calado humildemente como ovelha? Foi bem calado como a ovelha muda. Nós vemos que Isaías, ele conta e faz a comparação de Jesus com uma ovelha, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito lá em João. Então nós vemos que tudo isso Jesus passou sem merecer, sofreu uma ira terrível, sem merecer, sem ter culpa e sem ter pecado. Cristo, ele pagou esse preço para que nós tivéssemos direito da vida eterna. No entanto, seja qual for a passagem usada,
Ele falou ao homem sobre Jesus Cristo crucificado, ressurreto e elevado ao céu como o único salvador do justo julgamento de Deus. E ele também deve ter explicado que nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus como nosso salvador pessoal. O eunuco preparado por Deus respondeu com fé. Então o eunuco, ele não respondeu porque ele queria ser bonzinho. O eunuco não respondeu por seus méritos próprios. Mas nós vemos que o eunuco, ele foi preparado por Deus para responder com fé. Nós vemos aqui que Deus soberanamente toma a iniciativa na evangelização das pessoas. Ele usa a sua palavra para penetrar a mente e o coração dos pecadores. E ele também usa cristãos obedientes para explanar o evangelho às almas carentes. E finalmente, o ponto 4. Esse é um ponto que nós ficamos ontem. Dei até agora uma recapitulada em todo o assunto. No ponto 4, Deus trabalha soberanamente no coração dos pecadores para lhes dar uma nova vida e uma fé obediente. Guarde isso no seu coração. Deus trabalha soberanamente no coração dos pecadores para lhes dar uma nova vida e uma fé obediente. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo de número 10 e 11, que o apóstolo Paulo escreve o seguinte: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Agora vamos para Isaías capítulo 53, versículo 6, que Isaías relata o seguinte: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Vamos lá para João 3, versículo 19 ao 20, que diz o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou seja, a fim de não serem reveladas as suas obras. Nós lemos aqui 3 relatos diferentes, um feito pelo apóstolo Paulo, escrito em Romanos 3, do 10 ao 11, outro feito pelo profeta Isaías em 53 e 6, e outro pelo evangelista João em 3, 19 ao 20. Então nós vemos que nenhum de nós tem a inclinação natural para o evangelho. Pecadores não buscam a Deus. Isso é a realidade. Nós vemos que o homem por si próprio, morto nos seus delitos e pecados, ele não tem força para se chegar a Deus e buscar a Deus para a salvação. Nós vemos que isso é um trabalhar do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo, ele providenciou todas as coisas para que o evangelho chegasse ao eunuco, nós vemos que ele age da mesma maneira, ele age hoje. Ele prepara pessoas para pregar o evangelho. Ele prepara o coração, a mente do homem para receber essa palavra. E aí, por fim, Deus também coloca fé no coração do homem para que o homem responda à pregação do evangelho com fé. Então nós vemos aqui que não há nenhuma inclinação natural do homem para o evangelho. Nós vemos que o apóstolo Paulo disse que ninguém é justo. Nós vemos que o apóstolo Paulo disse nenhum sequer. E ainda ele disse não há quem entenda o evangelho. Não há quem busque a Deus. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo estava falando a respeito do homem na sua queda, no seu estado de morto espiritualmente. Uma pessoa quando ela está morta, ela não tem ação. Uma pessoa quando ela está morta, ela não pode se mexer. Ela não pode ouvir, e nós sabemos que o Espírito Santo ele age dessa maneira. Está lá o homem morto,
nos seus delitos e pecados, na morte espiritual, mergulhado no poço de lama do pecado. O homem morto, nós sabemos que alguém, quando está morto fisicamente, podemos identificar o seguinte: essa pessoa, quando está morta lá no caixão, ela não pode ouvir ninguém falar. Ela não pode trazer as suas lembranças, nada. Ela não pode se mexer, ela não pode escolher, ela não pode falar nada. E o apóstolo Paulo disse que não havia justo nenhum sequer, não havia quem entendesse, não havia quem buscasse a Deus, porque ele está mostrando nesse versículo o retrato de um homem morto espiritualmente. Então, quando o homem ele está morto espiritualmente, ele não pode ouvir a palavra de Deus. Mesmo que ele escute, ele passe na rua, esteja lá, um irmão pregando o evangelho, ele passa para ele, aquilo não faz a diferença na sua vida. Mas nós vemos que quando o Espírito Santo ele tem plano de salvação, Deus, ele tem um plano para salvar alguém. Ele vê naquela pessoa o seu escolhido. O que acontece? O Espírito Santo destapa os ouvidos espirituais daquela pessoa para que ela possa ouvir a pregação da palavra. Aí a palavra penetra a sua mente, penetra o seu coração. E aí Deus coloca fé no coração do homem e o homem responde a pregação do evangelho com a fé, que é o dom dado por Deus, é o dom gratuito dado por Deus. Nós vemos aí que coisa maravilhosa nós podemos aprender nesta palavra. Portanto, a salvação é do começo ao fim obra de Deus e da sua graça, e não de alguma inclinação boa em nosso coração para buscar a Deus. Nós vemos que o homem por si mesmo, o coração do homem, de todos nós, é mau. O coração do homem, ele é mau. Mas nós vemos aqui que a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, que desde o começo ao fim, a obra é de Deus na salvação. Nós vamos ler aqui Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Eu li ontem, mas vou tornar a explicar hoje, porque ontem eu acelerei um pouco quando eu cheguei aqui. Mas nós vamos ler o que diz Efésios, capítulo de número 2, versículo do 8 ao 9, que diz o seguinte: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E aqui tem um ponto. E aí ele começa: isso não vem de vós. O que nós estamos falando no início? Pois pela graça de Deus, vocês são salvos mediante ou por meio do que? Da fé. Isso não vem de vós, ou não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então nós não podemos dizer aqui que o homem ele escolhe a salvação. Nós não podemos dizer aqui que o homem ele tem livre-arbítrio para a salvação. Efésios capítulo 8, versículo do 8... Efésios 2, do 8 ao 9, não registra isso. Só se nós pegássemos e fizéssemos vista grossa a respeito da palavra de Deus, para dizermos que o homem, ele escolhe para a salvação. Eu falei aqui ontem, você pode escolher, o homem ele tem direito de escolha no seguinte: escolher o carro que ele vai comprar, a roupa que ele vai usar, a cor da roupa, da camisa, da calça que o homem vai vestir, ele tem poder para escolher. O casamento, a noiva, a recepção do seu casamento, a decoração da casa, o local da casa que ele quer comprar, são coisas que nós temos sim poder para escolher essas coisas. Mas a respeito da salvação, o homem não tem poder para escolher. E nós podemos dizer aqui, com base bíblica, em Efésios 2, 8, a partir do capítulo 2, versículo do 8 ao 9, que o homem ele é salvo pela graça de Deus. O que é graça? A graça é um favor imerecido. Nós vemos aqui: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Ponto. E aí ele continua: isso não vem de vocês. Isso que? A fé dada para a salvação.
A fé que quando essa pessoa escuta a pregação, ela responde com essa fé para a salvação. Essa fé, ela não é aquela fé normal, comum, que as pessoas têm. Ah, eu tenho fé que eu vou ser curado. Isso é uma fé normal. Eu tenho fé que Deus vai abrir uma porta de emprego. Eu tenho fé que Deus pode curar alguém que está enfermo. Eu posso até orar e pedir a Deus que o Senhor cure alguém e o Senhor responder a minha oração, porque eu tive fé que Deus, Ele existe, que Ele tem poder para curar. Mas a fé para a salvação é outro tipo de fé totalmente diferente, que o homem por si próprio ele não pode adquirir. Essa fé nós vemos, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E aí tem um ponto, ele continua: isso não vem de vocês. Isso o quê? A fé para a salvação. Mas aí depois disso, isso não vem de vocês, vírgula, mas é um presente dado por Deus. E aí alguém pode dizer: não, eu tenho poder para escolher ser salvo ou não. Mentira. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a fé para a salvação é um presente dado por Deus. É um presente dado de graça. Sabe o que é isso? Graça quer dizer favor imerecido. Era algo que nós não merecíamos a salvação. Ninguém merecia a salvação. Todo homem na queda de Adão estava condenado para a morte eterna. Toda a humanidade, todos os homens em geral, sem fazer acepção de raça, cor, tribo, a Bíblia não diz isso. Todos estavam caídos, mortos nos seus delitos e pecados. Mas quando Jesus veio, morreu na cruz, ele morreu ali, ele expiou o seu sangue para salvar os seus eleitos, para salvar os seus escolhidos, aqueles que a Bíblia diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Está escrito na palavra de Deus. E aí nós vemos que isso significa que sempre que vemos um homem como eunuco, etíope, importante, tesoureiro da rainha de Cândice, o qual viajou para Jerusalém para buscar a Deus e estava lendo a sua palavra, Deus já estava trabalhando no seu coração e levando a Jesus. Quando ele sai da Etiópia para Jerusalém para adorar, nós já vemos aí o trabalhar de Deus. Porque um homem gentil de outra nação, que naquela época não poderia nem ter, para a mente dos judeus daquela época, era uma mente totalmente restrita. E eles criam que Jesus havia morrido somente para os judeus, aqueles irmãos novos convertidos. Mas havia judeus que eles nem mesmo criam em Jesus. E o que é que faz um homem sair lá da África, da região da África, um homem sudanês, eunuco, gentílico, de outra nação, descer para Jerusalém para adorar a Deus? O que impulsionou esse homem ir para este lugar? Eu pergunto a você. Deus já estava trabalhando na vida daquele homem, trabalhando no seu coração. João 6:44. Jesus, ele disse o seguinte: só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. O que é que o evangelista João, ao descrever essas palavras ditas por Jesus? Jesus disse: olha, só poderão vir a mim aqueles que foram trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. O que quer dizer isso, ressuscitarei no último dia? Que eles serão salvos no último dia. Olha aí a prova. Então o homem por si, eu, você, são todos os homens. Quando eles estão nos seus pecados, delitos, caídos, nós vemos que ninguém tem o poder para escolher a salvação. Podemos então concluir
Podemos então concluir que Deus graciosamente concedeu nova vida e fé obediente àquele homem. Quando ele ouviu Filipe apresentar-lhe o evangelho, aparentemente essa conclusão não foi suficiente para algum escriba daquela época que fazia a cópia do manuscrito de Atos. Por isso ele inseriu o versículo 37, onde o eunuco confessa: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu digo para você nessa noite, se você está ouvindo essa pregação e em algum momento você sentiu o desejo de servir a Deus, de se chegar ao Senhor, saiba que isso é obra do Espírito Santo tocando no seu coração. É obra do Espírito Santo fazendo na sua mente, no seu coração. Se essa palavra penetrou na sua mente, no seu coração, e Deus ele está falando com você, faça como o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí o Senhor irá te receber. O versículo não se encontra nos melhores e mais antigos manuscritos. E o estilo da escrita, de acordo com os estudiosos, são grego. Não é o grego que Lucas escreveu. Nós vemos aqui que aqui esse texto que nós estamos lendo fala a respeito dos manuscritos que foram escritos, né? Tem uns que não foram por Lucas. No entanto, mesmo que o versículo não faça parte do texto original de Atos, o eunuco deve ter feito alguma confissão da sua fé em Cristo, ou Filipe não teria batizado. A diferença entre a fé genuína daquele homem e a fé enganosa de Simão, que está lá em Atos capítulo 8, versículo 13, é que a fé do eunuco veio de Deus, enquanto a fé de Simão veio dele mesmo. Olha aqui, a Bíblia ela não esconde coisas que aconteceu no passado. Nós vemos aqui que a Bíblia fala a respeito de Simão. E nós vemos que esse Simão aqui, você pode ler lá em Atos capítulo 8, a história dele. Nós não vamos comentar sobre a sua história, mas aqui nós vemos que Simão, ele teve uma fé dele mesmo. Mas nós sabemos que a fé concedida, a fé ao eunuco, ela veio totalmente de Deus. Vamos ver o que diz Atos 8 e 13. Veja, o próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. E nós vemos aqui uma coisa importante que nós vamos ler. Essa fé de Simão aqui veio dele mesmo, mas só que essa fé não era para a salvação. Nós vamos ler em Atos capítulo 8, versículo 13, aqui que nós acabamos de citar esse versículo, mas eu vou ler um pouco anteriormente, para que não fique nenhuma dúvida no coração dos amados irmãos e ouvintes que estão acompanhando a nossa pregação. Então nós vemos aqui em Atos capítulo 8, diz assim: o evangelho em Samaria. Nós vemos que o versículo que está aqui é o 13. Mas nós vamos ver o que aconteceu anteriormente. Porque esse Simão creu e ele tinha uma fé que veio dele mesmo. Vamos ver. Nós vemos aqui Atos 8, você pode ler em casa depois, versículo 9. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos, e os havia deixado muito admirados, e ele se fazia de importante. Olha aí. E os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Olha aí que coisa. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias.
mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto, muito admirado com grandes milagres e maravilhas do que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Nós vemos aqui, Simão viu que quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo, por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João. Olha aí, estamos no versículo 18, vou ler o 19, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Olha aí. Ele teve, Simão, uma fé aparente. Ele se fez de convertido, de cristão, e ficou lá no meio dos crentes daquela época. E quando ele viu os apóstolos de Cristo colocando a mão e Deus salvando pessoas, as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele disse: ah, eu quero comprar este dom. Eu quero comprar. Por quanto vocês vendem esse dom? Eu quero ter este dom também, porque quando eu colocar a mão sobre alguém, alguém vai receber o Espírito Santo. Quando eu colocar a mão sobre alguém, pessoas vão ser curadas. Nós vemos que essa fé aqui foi uma fé enganosa, que partiu de Simão. Não foi a fé que o eunuco teve, fazendo a comparação entre as duas fés. Nós vemos que a fé dele foi uma fé superficial, de aparência. Que são aqueles cristãos que dizem: ah, eu sou crente, eu estou aqui na igreja, mas logo por qualquer motivo, basta uma cara feia, ele já sai da igreja. Então nós vemos aqui que Pedro, ele foi enfático, ele foi duro com ele, diz: olha, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você acha que pode comprar as obras que o Senhor faz com dinheiro? Pedro foi enfático com ele, foi duro com ele, porque nós vimos ali que Simão não havia se convertido verdadeiramente. Nós vemos aqui a diferença. O eunuco, ele se converteu de verdade. O eunuco, sim, foi transformado pelo poder de Deus. Mas Simão estava lá, no meio dos cristãos, dando uma de cristão, mas na realidade era um falso. E nós vemos aqui que a sua fé era enganosa. Ele cria, e quando nós vemos que antes ele era um feiticeiro, tá aí no relato da Bíblia onde eu li. Feiticeiro, e as pessoas diziam: olha, esse homem é poderoso. Mas aí depois, quando ele vê a obra do Espírito Santo agindo, quando o evangelista Filipe está pregando, aí ele diz: não, eu vou, podemos dizer assim, eu vou adentrar junto com esses cristãos nessa nova religião, para mim ver o que vai dar para mim. Com certeza ele entrou ali na igreja, ele começou na igreja falando a respeito dos irmãos, dos cristãos, que naquela época ele se reunia nas casas. Então nós vemos que os irmãos ali daquela época, ele disse: não, eu vou entrar para essa nova religião e aí eu vou conseguir o mesmo poder que esses cristãos têm. E aí eu vou lucrar muito com isso, eu vou ser muito rico com isso. E aí nós vemos que foi uma fé enganosa. Já a fé do eunuco foi genuína, verdadeira. Então nós vemos que por alguém diz: não, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus ressuscita o morto. Isso é uma fé, é uma fé normal, que todas as pessoas creem em Deus. E aí nós vemos a fé para a salvação, que é um ato completo de Deus no coração do homem. O ato do batismo, como vemos, é uma confissão pública daquilo que Deus faz no coração da pessoa pela fé em Cristo. Por isso que aquele homem conhecia o significado e a importância do batismo. Ou Filipe explicou para ele. Nós estamos falando aqui a respeito do eunuco,
Quem não acredita no batismo argumenta que não havia água suficiente no deserto para imergir um homem. No entanto, as palavras ambos desceram a água ou saíram da água, não importa a forma de batismo que foi. Se foi por imersão, se foi por aspersão, o importante, sabe o que é? É que ele creu em Jesus para a salvação, que o Espírito Santo tocou nele e ele foi batizado para a glória do Pai. Então nós vemos aqui que ao sair da água o Espírito Santo arrebatou Filipe e ele não pôde nem sequer se despedir do eunuco. No entanto, apesar de nunca mais ver Filipe, o eunuco seguiu seu caminho cheio de júbilo e de alegria. Deus tinha satisfeito o desejo do seu coração. Ele sabia que Jesus tinha perdoado seus pecados e lhe dado vida eterna. Pela história, não sabemos se ele tornou-se um evangelista entre o seu povo, mas é fácil imaginar que sim. É difícil guardar só para si uma vida de alegria em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É difícil quando aquela pessoa ele é um cristão verdadeiro, que ele foi transformado pelo poder do Evangelho, que ele nasceu de novo, foi transformado pelo Espírito Santo, nasceu da água, nasceu do Espírito. Ele não quer o Evangelho somente para si. Ele não quer a alegria da salvação somente para ele, mas ele quer anunciar a outras pessoas. Ele quer falar às outras pessoas do sacrifício de Cristo. Ele quer falar para as outras pessoas o que Jesus faz, como Jesus transforma, como Jesus mudou a sua vida. Então aqueles que servem a Deus, são cristãos verdadeiros, ele tem o desejo de espalhar a notícia do Evangelho. Quanto a Filipe, isto é a melhor propaganda do Evangelho. Quanto a Filipe, este veio achar-se em Azoto, cerca de 30 quilômetros ao norte de Gaza. Embora não tenha recebido uma ordem direta de Deus, ele continuou fazendo o que sempre fez, pregando o Evangelho nas aldeias, indo para o norte até Cesareia. E agora chegamos à conclusão da pregação. E eu quero dizer para você que nós vemos aqui, se evangelizar os perdidos, principalmente os de outras culturas e nacionalidades, dependesse da nossa própria capacidade, isso seria desanimador. Se o Evangelho dependesse de nós, da nossa capacidade, isso seria trágico. Mas o Evangelho, no entanto, graças a Deus, o evangelismo depende do seu trabalho soberano, por meio da nossa obediência, dependente do trabalho de Deus. Nós vemos aqui uma citação do pregador John Stott, no livro O Perfil do Pregador. Ele diz o seguinte, ele mostra que, de acordo com a Bíblia, o pecador perdido não tem vista nem vida. Olha o que eu disse aqui. Está cego e morto. Então ele pergunta, como alcançá-lo? Será que somos tão tolos a ponto de pensar que podemos de alguma forma, por nossa retórica ou argumentação, introduzir nele entendimento ou vida espiritual? Não, nós não podemos. Podemos ser intelectuais, termos bacharelado em teologia, com as nossas argumentações, com a nossa palavra, nós não vamos alcançar ninguém para o reino dos céus. Mas nós vemos que não é dado a nós conceder vista aos cegos, ouvida aos mortos. Só é Deus, o autor da vida e da visão. E aí nós vemos ainda uma citação de Spurgeon, que ele diz o seguinte, o qual sempre dizia para si mesmo ao subir os degraus do seu púlpito. Nós vemos que Charles Spurgeon, ele falava sempre antes de pregar no seu púlpito. Ele diz o seguinte, creio no Espírito Santo, creio no Espírito Santo e creio no Espírito Santo. E ele escreveu o seguinte, o Evangelho é pregado aos ouvidos de todos, mas atinge apenas
alguns com poder. O poder do evangelho não reside na eloquência do pregador. De outra forma, os homens teriam o poder de converter almas. Nem na erudição do pregador, pois seria apenas sabedoria humana. Podemos pregar até gastar a língua, até secar o pulmão, mas nenhuma alma será convertida, a menos que a pregação seja acompanhada por um poder misterioso. E que poder é esse? O poder do Espírito Santo, transformando a vontade do homem. Pregar às paredes ou aos seres humanos será a mesma coisa, a menos que o Espírito Santo esteja com a palavra, dando-lhe poder para converter as almas. Que expressão maravilhosa aqui de Spurgeon. Ele diz que mesmo que nós tenhamos inteligência para pregar, se o Espírito Santo não agir na vida das pessoas, é como pregar às paredes. Então você que ouviu essa mensagem, fica com ela guardada no teu coração. Se o Espírito Santo tocou em você, ore juntamente comigo e diga: Senhor, eu dependo unicamente do Senhor para ser salvo. A minha salvação não vem das minhas obras. A minha salvação não vem porque eu sou bonzinho. A minha salvação não vem porque eu escolhi a Ti. Mas a Bíblia diz que Deus nos escolheu, que Deus nos amou primeiro. Então nós vemos que nós, como pecadores, nós não tínhamos condições de amar a Deus, mas a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. E com essa mensagem aqui terminando, eu convido você, se o Espírito Santo tocou na sua vida, no seu coração, você diga para o Senhor: eu creio, Senhor, que o Senhor Jesus morreu por mim para me dar vida eterna. E neste momento nós vamos orar e vamos apresentar a vida do pastor Edivan e a vida de todos os ouvintes. E você que neste momento nesse momento que você sentiu o Espírito Santo tocar no seu coração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, ó meu Deus, nós fizemos assim como o Senhor nos disse, para pregar a Tua palavra. Ó Deus, nós sabemos que toda a salvação do homem depende unicamente do Senhor. E neste momento, ó Pai, se alguém foi tocado pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que o Senhor venha transformar essa pessoa e que ela, neste momento, Senhor, se arrependa de todos os seus erros e todos os seus pecados. Eu já oro por esta pessoa que creu, que confessou e disse: eu creio que Jesus é o Salvador. Ó Pai, toma ela em Tuas mãos, segura ela em Tuas mãos, assim como a Tua palavra diz, que aquele que vem ao Senhor jamais se perderá. Ó Deus, toma em Tuas mãos. Eu já oro também neste momento pela vida do pastor Edivan. Ó Deus, passa com o Teu poder sobre a vida dele, curando, tirando toda a enfermidade para a honra e a glória do Teu nome. Eu oro neste momento, Senhor, por todos os ouvintes. Continua abençoando a vida de cada um deles, Senhor, mesmo aqueles que não foram citados os nomes, mas o Senhor está vendo, que Ele está na escuta, que Ele está acompanhando. Toma essa pessoa em Tuas mãos, ó Pai. Guarda, protege toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o cantor Adailton César, louvar o Senhor com mais um louvor. Daqui a pouquinho estaremos encerrando o programa Voz Apostólica. Saúde os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. E que palavra tremenda, viu? E Deus usou a pastora Elisângela nessa pregação muito linda, e que continue usando, e que Deus abençoe. E eu sou grato, muito grato a Deus por esta palavra que a pastora Elisângela trouxe, pelo pastor Edivan, que estão sempre ali me dando força para a cada dia nós caminhar na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Posso soltar? Quando estiver perto do sinal, viu? Quando estiver perto do sinal. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus.
Deus tem transformado vidas. Eu passei por um caminho que o meu ser não desejou. Minhas lágrimas secaram, minha fé foi abalada e o meu corpo definou. Parecia ser o fim de tudo. Fui testado pela dor, vi a morte bem de perto. Tenho um horizonte certo, mas o meu Deus não me abandonou. Eu bebi águas amargas quando a fonte se acabou. Tinha tudo pra sorrir, mas a tristeza não deixou. Os meus dias foram a noite quando a angústia me cercou. Quando tudo está perdido, Deus renova o seu amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tinha tudo pra sorrir, mas a tristeza não deixou. Os meus dias foram noites quando a angústia me cercou. Quando tudo está perdido, Deus renova o seu amor. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por mais uma noite. Obrigado por estar aqui na tua presença, Senhor, e louvando e engrandecendo o teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Eu passei por um caminho que o meu ser não desejou. Minhas lágrimas secaram, minha fé foi abalada e o meu corpo definou. Parecia ser o fim de tudo. Fui testado pela dor e a morte bem de perto. Tinha um horizonte certo, mas o meu Deus não me abandonou. Eu bebi águas amargas quando a fonte se acabou. Tinha tudo pra sorrir, mas a tristeza não deixou. Os meus dias foram noite quando a angústia me cercou. Quando tudo está perdido, Deus renova o seu amor. E águas amargas quando a fonte se acabou. Tinha tudo pra sorrir, mas a tristeza não deixou. Os meus dias foram noites quando a angústia me cercou. Quando tudo está perdido, Deus renova o seu amor. Muito bem, graças a Deus, já está encerrando o programa Voz Apostólica e na próxima semana convidamos você, quarta e quinta-feira, às 21 horas. Que Deus abençoe, obrigada a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, obrigada pela audiência. Voz Apostólica.